Vou fazer o evangelho. Vou fazer sentado, porque tem que abrir. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntarei sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Bom, vou parar aqui. Coube perfeitamente, né? Porque a gente está falando de um desses, né? O João, o evangelista, né? E Francisco. A gente sabe que não é fácil. Toda a missão já vem com um fardo, né? E esses espíritos que vêm trazer coisas para a humanidade, lições, mudanças de vibração, só sendo muito elevado mesmo. Porque a gente vê, porque a maioria de todos que a gente estuda, que a gente já ouviu falar, são fardos pesadíssimos. Porque, como a gente falou na última aula, né, o exemplo arrebata. Então, eles vêm para vivenciar mesmo o que eles falam, para que para a gente seja uma coisa concreta, porque nós somos que nem criança. Na evangelização, a gente trabalha muito isso. O pequeno, ele precisa do concreto. Então você faz atividades concretas, você mostra, você dá para ele é assim que tem que ser? Como é que você vai vivenciar isso para ele? E nós estamos no mesmo patamar. A gente precisa do concreto, né? Da vivência deles. E aí a gente estuda e nem assim a gente entende ainda. Mas a gente está no caminho. A gente já está bem no caminho e eu tenho certeza que em breve nós vamos estar bem melhores do que já estamos. E o que ele fala também é dos falsos profetas, que a gente tem que ter cuidado com aquilo. Que, vem o fulano, falou que aí o mundo vai acabar. Quantas pessoas falaram que o mundo ia acabar? E aí, quantas pessoas deturparam as palavras? Quantas pessoas vieram trazer falsas verdades? Muito mais para desordem. E hoje, a aula que o Daniel vai dar é muito sobre essas pessoas. Da confusão, do conflito, da desordem, desses nossos irmãos ainda muito, muito perdidos ainda na ignorância, na falta do caminho do bem, né? Mas que também vão chegar lá, como todos nós. Vamos à prece. Querida irmã Joana, irmão Francisco, espíritos bondosos que nos amparam, neste momento pedimos, Senhor, que possa nos envolver, amparar a cada um de nós, que nossas mentes possam estar todas conectadas nessa espiritualidade superior, que aqui nos envolve e nos ampara, trazendo grandes reflexões, trazendo vários conhecimentos. Te pedimos, Senhor, sustenta-nos agora e sempre, graças a Deus.
aula passada, a gente falou, só que a gente não conseguiu finalizar a parte do desencarne do João. Porque foi muita coisa, e aí acabou... É sempre assim, né? A gente faz um contexto e às vezes não vai tudo, às vezes vai. Então, eu vou falar um pouquinho só desse desencarne dele, porque eu acho que é interessante a gente falar... Tem alguém que ainda não leu nada? Ou já... Nada? Tá. E vocês, quem leu, já leu a parte do desencarne dele? Tá. Então, assim, se vocês lerem e ficarem na dúvida de alguma situação que a gente já tenha passado, traz pra gente. Porque é interessante a gente esclarecer, né? Porque a gente está aqui para isso. Não é só para a gente ficar lendo livro, a gente não quer ler livro. Se vocês acham... Chegou e acabou. Chega e acaba. É porque elas não conseguem pedir muito, elas pedem, só que só mandam poucos. Então, assim, o desencarne do João, eu não está aqui já é essa próxima aula. Eu vou falar bem... Vai ser curto, para a gente poder ir para essa, porque essa daqui também é bem tensa, intensa e tensa, porque é uma parte bem forte, né, de todo o preparo para Francisco, né, e para Jesus e para tudo. E nos últimos momentos de Francisco, que ele era Francisco, né, João virou Francisco, naquela mesma encarnação, ele é chamado, ele vai às igrejas, né, que depois que ele faz o Apocalipse, e tem toda aquela tudo que a gente conversou sobre trazer todas aquelas situações. Ele é chamado por Jesus e Patmos, né? Ele serviu ele era um intermediário, né? Ele era como se fosse por ele Jesus falava com João, né? Com Francisco. Muito interessante isso, né? Porque Jesus não precisaria dele, né? Mas como a gente sabe que nada é por acaso, também tinha a reforma do Patmos, né? Ele estava ali também. E ele precisava daquilo tudo. E ele serve disso, né? E aí o Jesus fala para ele voltar para Éfeso, né? Para ele poder... E ali ele entende que é o desencarne que vai haver dele. Nessa hora ele faz a sua última fala, né? Com com a igreja que ele tinha mais identificação, que era essa de Éfeso, que ele vai lá se encontrar. Todos os grandes seguidores dele vão até lá, porque eles pressentiram, né? Já estava todo mundo sentindo, ele já estava bem idoso também. E vão até lá conversar, ouvir as últimas palavras, né? As últimas palavras que ele vai trazer, né? Porque realmente ele era um fenômeno. E aí eles vão até lá, encontram com ele. Ele dá ele explica o que é o Apocalipse. Ele fala que não é o fim do mundo. Ele fala exatamente aquilo que a gente falou, que é a transição de um planeta para o outro, que é a transição de mudanças internas que são necessárias. Tudo aquilo que a gente falou na última aula, ele passa nesse discurso todo. Ele é um discurso muito de despedida e de esclarecimento, de chamamento, da gente poder ser tocado. E ali ele estava saindo dali, né? E daquele plano. E ele tinha que deixar aquela mensagem o máximo possível. Ele fala muito de Paulo, de Tarso. Ele cita em diversos momentos os Coríntios, né? Que Paulo escreveu. Ele, no final, na hora, eu estou falando rápido porque a aula é grande e eu não quero deixar de falar sobre isso. E tinha várias coisas, eu queria falar várias coisas. Ele desencarna de uma maneira muito suave, como espíritos superiores. Ele mesmo faz o desligamento do seu perispírito, coisa de espírito muito superior, porque isso é muito difícil de ser feito. O desenlace do perispírito, do corpo, é uma coisa muito... séria, ela é feita por espíritos superiores. Geralmente, quando a pessoa desencarna, tem uma gama de espíritos ali. Dependendo do merecimento dela, né? Ela vai ter o auxílio necessário naquela hora para ver o desligamento. O desligamento é feito, às vezes, em dias. São dias e dias e dias fazendo esse desligamento, porque é uma coisa bem minuciosa. E no Francisco foi quase que automático. Ele que fez, ele não precisou de ninguém desligar ele, da superioridade dele, né? Da facilidade que ele tinha de manipular os fluidos e toda a parte dele fluídica, em perispírito mesmo. Porque como ele já era muito evoluído, ele se desprendia facilmente do corpo dele e na hora do desencarne ele já tinha isso, ele já tinha toda essa habilidade, ele era um espírito muito evoluído.
Nós ainda não temos essas condições. A gente precisa de equipes, são equipes que vão a hospitais, eles fazem esse desligamento nosso. Por isso, é importante quando a gente tem um ente querido em desencarne, ou desencarnando, ou já desencarnado, a gente pedir para a espiritualidade sempre amparar, cuidar muito daquele momento, que é um momento de grande trabalho para a espiritualidade. Então, ela precisa, a gente falou sobre isso, lembra? Ela precisa sempre, a gente pode ser, que eu falei que a gente podia ser foco de luz. Então, se a gente puder ajudar sempre, é o ideal. Então, todos esses momentos de desencarne são momentos que a gente precisa muito de prece. Porque ali naquela hora, às vezes, no enterro, a gente está vendo um irmão ali, naquele determinado momento, morreu já? Às vezes ele não morreu ainda. Ele não morreu ainda, não. Ele ainda não saiu, não se desligou ainda. Morreu é ótimo. Ele não se desligou ainda. Então, ele pode estar ali. E precisa... ele não se desligou do corpo. E isso acontece muito com apego. Nós somos muito apegados ainda. Muitos irmãos vão e às vezes até ficam no corpo, no cemitério, veem o corpo se deteriorar, passa por situações bem complicadas devido ao apego que tem e não aceitar. O apego por quê? Porque às vezes não entende o que aconteceu e fica preso, é tão preso, a matéria que fica ali preso ao corpo mesmo e vê toda aquela situação de deteriorização do corpo, se sente preso, isso tudo acontece, isso é o apego que nós temos ainda. Então, é importante que a gente, sempre que vá, faça muita prece. E a gente, uma vez eu assisti uma palestra que eu achei ótima. A palestrante falou assim, gente, vocês estão num lugar, não está entendendo o que está acontecendo, chama logo o mentor. Porque vai que você desencarnou e você não sabe. Então, para você não ficar preso a lugar nenhum, chama logo Maria, Irmã Joana, quem for, chama logo um bondoso, pega a mão e vai. Porque se ninguém está te vendo, você está falando, ninguém está te ouvindo, melhor chamar para Jesus, porque o negócio pode estar feio. Então, a gente tem que... Isso é saber se ajudar. Porque a gente está rindo, a gente está brincando, mas é isso mesmo. Porque se vocês leram o nosso lá, o André Luiz, ele fica anos no umbral. Por que ele fica anos no umbral? Porque a mente dele está totalmente material, ele não sabe o que aconteceu com ele. Se vocês forem na mesa mediúnica, a quantidade de espíritos que não entendem o que aconteceu é impressionante. Então, isso acontece muito, isso é muito forte. A gente precisa ter essa consciência de auxiliar e nos ajudar também. Porque a gente pode desencarnar, a gente vai desencarnar de uma hora para outra, ninguém sabe a hora. Então, é necessário que a gente esteja sempre atento, o vigiai e orai. E Francisco, voltando a ele consegue fazer o seu desenlace, mas porque ele é um espírito muito elevado, isso não vai acontecer com a gente vai precisar de uma falange. Tem falange de espíritos muito bondosos, eles estão sempre amparando e auxiliando, e se eu for desapegado, é muito mais fácil o meu desenlace. Se eu não for, se eu ficar preso ali naquele corpo, e eu não quiser sair, eles não podem, eu tenho o livre-arbítrio, né? Então, eles não conseguem também. Então, tudo depende da gente. Como ele tinha essa parte muito elevada, ele consegue fazer o desenlace. É a primeira pessoa que ele encontra. Quem é? Jesus. Porque não podia ser diferente, né? Jesus vem, abraça ele é recebido com uma festa no sentido assim de vitória, porque ele foi o vitorioso, ele trouxe ele executou perfeitamente a missão que coube a ele. E foi o que a gente acabou de ler aqui no Evangelho, né? Para esses tipos de profetas, esse tipo de espírito que recebe esse tipo de missão, são espíritos muito elevados. Muito elevados. Chico Xavier. Você acha que Chico Xavier precisou de uma equipe ali, desligando ele? Claro que não. Espíritos de uma ordem assim que a gente não consegue nem entender. Maria, ele encontrou Maria também. É lindo, o desencarne dele é lindo. O último sermão, o que ele fala, porque se eu for falar, vou ficar a aula inteira. Então, assim, é maravilhoso, vale a pena ler, leiam. E essa parte da mediunidade é muito interessante, a gente quer focar muito nisso, porque a gente lê e falar sobre Francisco é lindo, mas a gente fazer com que isso traga para a gente conhecimento e mudanças na nossa vida é o que vai valer, que é o que ele trouxe para a gente. Então, agora, você lembra de alguma coisa que você quer falar da desencarne dele?
E é isso, ele desencarna, ele vai para a espiritualidade, ele é recebido de uma forma muito positiva, porque ele foi vitorioso, e agora a gente vai para uma outra parte da história, falar sobre todo o planejamento, e esse planejamento não é da parte dele quando ele vai para ser Francisco de Assis, é anterior ainda. Então é bom que a gente saiba o que acontece na espiritualidade para nós ficarmos sempre atentos. Vigiar e orar é constante na nossa vida. Eu vou passar para o Daniel agora, para a gente poder entrar, é no capítulo 2, Uma Cidade Diferente. Leiam também, que é sensacional. Sim, se você ler no Missionários da Luz, no André Luiz, ele tem todo o preparo para o reencarne, gente, é fantástico. A gente falou muito no ano retrasado no curso. Então, o preparo para você reencarnar é imenso. É desde... a gente escuta muito assim, você escolheu os seus pais, você escolheu muito mais. Você não escolheu só os seus pais. E quando você não escolhe, é porque você tem a famosa reencarnação compulsória, porque você não tem condição, então Deus, que quer que a gente pai, e ele sabe e confia que os filhos dele todos se salvarão, ele faz a compulsória. Então, todo o processo, tanto o do desencarne como do reencarne, ele é altamente preparado, e há uma gama de espíritos que estão envolvidos, e por isso que a gente fala sempre assim, a gente tem falado muito isso, vamos nos alertar para essa existência, porque essa existência te tomou um tempo imenso de preparo. Eu tenho uma amiga que ela desencarnou, vai fazer 1 ano agora, uma grande amiga, ela viveu aqui entre nós 38 anos. Ela teve uma existência de provas e expiações. Ela teve, o corpo dela era todos os órgãos eram trocados. Ela teve diversas dificuldades ao longo da vida dela. Ela foi uma pessoa batalhadora, ela era espírita, ela trabalhou, com toda a dificuldade que ela tinha, ela trabalhava, ela se formou em direito, ela foi uma advogada de sucesso, tudo ela conquistou. Ela desencarnou, a mãe dela é médium, também trabalha em mesa mediúnica, já recebeu diversas mensagens dela, e uma delas, logo quando ela desencarnou, que foi do mentor, falando que ela tinha se preparado 200 anos na erraticidade para poder ter essa vida. Vocês imaginam só, são 200 anos se preparando para ter uma encarnação de provas. Ela veio para cá, ela viveu intensamente essa vida, ela passou por todas as dificuldades de forma assim maravilhosa, impressionante, deixou grandes lições para todas as pessoas que a conheciam, e voltou para lá como vitoriosa. Ela foi recebida por todos os espíritos que auxiliaram, que ampararam, que fizeram com ela o preparo dela vir aqui. Então, olha só, dá pra gente perder tempo? Dá pra gente ficar de bobeira? Dá pra gente deixar e falar assim, esse problema meu eu vou deixar para outra vida? Não. Nós somos capazes de tudo, cabe só a nós querer. Mas é o querer do querer, que o Leon Denis fala, da vontade, é a vontade mesmo. Então, se nós temos vontade, nós vencemos todos os desafios. Então, toda a preparação é imensa, a espiritualidade é enorme, está em volta da gente o tempo todo, nos auxiliando. Então, Francisco está aqui, toda a vida dele, como João, né, que a gente está indo nessa parte, foi de um amparo imenso. Ele tinha uma espiritualidade por trás dele gigantesca, e foi o que falou aqui, Deus sabe para quem dá a missão. Então, e essa pessoa esse espírito tem um amparo imenso, nós temos esse amparo. Então, vamos acordar, né? Acho que a gente já está acordando, né? Porque a gente já está aqui na quarta-feira, sem ver a sessão da tarde, sem ir para o cinema. A gente está aqui tentando mudar, né? Já ficando para uma palestra, que aos olhos de muitas pessoas sério? Você vai ficar lá perdendo tempo? Não, tem um monte de coisa para fazer, não dá para ficar no cinema, não, não, lá assistindo palestra. Muitas pessoas pensam isso. Então,
mas cada um tem seu momento. Nós estamos no nosso, graças a Deus. Então vamos em frente, senão vai que vai. Vai. É isso aí, gente. Muito interessante essa questão do desencarne, né? Que às vezes as pessoas pensam que é algo simples e realmente não é. Chakra por chakra é desligado, começando pela cabeça, o que é o mais complicado, né? Onde você tem ali o maior contato entre as camadas, duplo etérico, o corpo físico, o perispírito e as outras inúmeras camadas. Só que os espíritos evoluídos notoriamente conseguem transpor de uma forma muito tranquila essa fase, é natural. A própria Joana, pelos relatos que nós temos, quando passou por todo aquele evento com o filhinho dela, nas perseguições, a época lá dos cristãos que eram perseguidos, né? E foi praticamente instantâneo o desencarne dela, praticamente instantâneo. Então, o que estava ali era o corpo, né? Realmente o corpo estava ali, a matéria estava ali, naquele estágio de transposição. Agora, o espírito já não estava ali há muito tempo, né? Muitos, inclusive, por merecimento, são desligados até antes do seu rompimento, né, com a própria matéria. Eles desligam, os espíritos superiores, o mentor desliga aquele espírito, numa tragédia, por exemplo, né, vai cair um avião, vamos supor. Você, se tiver merecimento, consegue ser desligado antes de passar por todo aquele sofrimento. É muito interessante, mas não é algo simples, né? Porque também não há nada por acaso, aquele avião não caiu por acaso, você deveria estar ali. E assim como você deveria estar ali, você também conseguiu reunir algum merecimento para poder, talvez, né, conseguir ser desligado antecipadamente. Tudo programado décadas, centenas de anos antes. A gente é que acha que as coisas são fatalidades, né? Que na vida, nossa vida é cheia de fatalidades, né? Tem aquele comercial da Sul América, a vida é imprevisível, isso é muito bom. Tem um comercial desse. A vida é imprevisível para os nossos olhos, mas já está praticamente tudo alinhado. É claro que a gente tem, obviamente, né, a gente tem o nosso livre-arbítrio, você pode fugir daquela pré-determinação, mas isso aí já é pacífico, né? Você tem o seu direito de escolha, mas tudo está encaminhado para você passar pelo que tem que passar, né? Achei muito bacana essa foto, né? Muito bacana. Meus amigos, aqui, antes da gente começar, nós temos o início aqui falando do Apocalipse. Olha que interessante. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 1000 anos. Isso tem tudo a ver com esse capítulo 2 que a gente vai começar a trabalhar agora, tá? Vocês já ouviram falar da cidade chamada A Cruzada? Alguém aqui já ouviu falar da cidade Cruzada? As cruzadas, todo mundo compreende, né? As cruzadas lá na Idade Média, foram 8 grandes cruzadas. Agora, antes disso, tem toda um desenrolar espiritual por trás dessas cruzadas que os livros de história não contam. A gente consegue saber através da mensagem aí trazida pela espiritualidade. Muito bacana esse livro sobre as cinzas do tempo, que a Tati trouxe aqui. Posso pegar? Vocês já viram? Alguém conhece esse livro? Sobre as cinzas do tempo. Doutor Inácio Ferreira, a história do Inácio Ferreira com Paulinho. É Paulinho o nome do garoto, Paulinho, né? Se não me lembro. Paulinho. E o doutor Inácio Ferreira são os protagonistas da história. Bacelli é quem psicografa, que é o Carlos de Bacelli, o mesmo do Vigiar e Orai. O mesmo médium que psicografa o Vigiar e Orai, ele já veio aqui na casa algumas vezes. Conta a história, em parte, de um dos maiores, se não o maior inquisidor da época da Santa Inquisição. Você também tem aí na Inquisição uma forte presença ainda da parte baixa de alguns espíritos trabalhando aqui no nosso plano, né? Interessante, porque tudo isso que a gente vai ver agora antecede as cruzadas e a Santa Inquisição. Essa linguagem aqui é uma linguagem figurativa, né? Quando se fala em diabo e Satanás, se fala de todo o mal que nós ainda temos, na verdade, a inferioridade que nós ainda temos, a ignorância que nós ainda temos do nosso espírito.
né? Não numa figura personificada. Agora, a bem da verdade, o espírito, quando está imbuído no erro, ele consegue plasmar a figura que vai se espelhar no seu interior. Se eu tenho o meu interior completamente enraigado ainda naqueles, não sentimentos, né, mas naqueles instintos primitivos, não vale nem a pena aqui ficar tocando no assunto, porque senão a aula fica pesada até demais, né? Agora, ainda aqueles sentimentos baixos, esse meu sentimento vai plasmar a minha forma. A nossa forma espiritual, ela é facilmente plasmada. Até a nossa matéria, viu, gente? É que a gente ainda não consegue, muitas pessoas, a maioria esmagadora ainda não consegue plasmar a sua matéria. Enfim, por diversas questões aí, são diversos fatores. Mas ainda o ser humano encarnado consegue plasmar a sua matéria. Ele consegue mentalizar um certo estado de bem-estar que se coaduna com o seu interior de paz, de tranquilidade, em conexão com a espiritualidade superior. E esse estado de bem-estar, ele vai automaticamente se transformar em saúde, e saúde física, né? É a famosa autocura. Como ao contrário também. Como o contrário também. A gente falou sobre isso, que é exatamente a mente, né? A gente plasma. O que é plasmar? Você pensa, você acredita naquilo, e imediatamente você faz a sua volta. Se eu sou uma pessoa que eu vivo no meio ruim e me vejo sempre fazendo escolhas tortas, tô sempre querendo ganhar um negocinho, tô sempre querendo dar um jeitinho, tô sempre ali no meio da malandragem, eu me vejo meio como um rato, vamos botar assim. Muitos desses irmãos têm essa fisionomia. E por isso que às vezes colocam esses nomes assim, porque como a gente tem essa parte de ver, né? Que aí a gente pode ver irmãos assim, né? Com essa forma. Naquela época, né? E até hoje, né? Porque Chico mesmo falou que ele via coisas horrorosas. E esses irmãos, como o Daniel está falando, eles plasmavam. Da mesma maneira que o espírito superior, ele plasma aquela imagem maravilhosa, aquela luz imensa que te cega. Perfume, imagina o que o outro não plasma, nos outros sentidos, né? No olfato. Tem casos até que tem lugares que você entra, você sente um odor estranho, você sente a energia pesada, e até quando você tem que ter cuidado com o que você come, porque o cheiro que emana é forte. E esses irmãos, eles estão muito ligados a coisas muito pesadas, matéria, não só na matéria, mas como nos sentimentos. Então, eles se tornam aquilo ali que eles pensam. Por isso que a nossa matéria mental é muito importante a gente cuidar. Tudo que a gente pensa... Vocês já ouviram falar daquela história assim? Ah, uma boa ideia... É bom quando você tem uma boa ideia, faz logo, porque você joga para o ar. Se você não fizer, outro vai captar e vai fazer a sua ideia. Aí você fala, ué, mas peraí, eu pensei isso, como é que alguém fez isso antes? É a energia que a gente joga para cima. Tá tudo aqui. É porque eles, como o Daniel falou, eles usam essa imagem como mal. A forma deles falarem do mal, da parte ruim, da coisa, eles têm símbolos. O símbolo, Satanás, o diabo, são símbolos. A gente não... Sim. Sim, mas... não, mas olha só. A gente o que eu quis dizer é o seguinte: a igreja, ela usa. As pessoas, como outras religiões, usam símbolos. E muitas vezes são esses símbolos que eles usam. Já vem, exatamente. E a igreja aproveita e pega esses símbolos, né? O Velho Testamento está cheio de simbologias, como
como essas que a gente viu aqui agora, cheio. E isso fazia muito, isso aí causava muito medo nas pessoas, e era uma forma de você manter a massa dominada pelo medo, que até hoje, gente, tanto que a Joana trabalha muito isso na parte psicológica, é se libertar das velhas crenças. Por que é o Satanás, gente? O que é o Satanás? Pensa. É um espírito que também vai ficar iluminado como nós, porque ele também é filho de Deus. Então não existe o Satanás. São espíritos que ali, naquele momento, vocês vão ver. Nesse sobre do tempo fala sobre o Tomás de Torquemada, mas o Daniel vai falar sobre outros. Essa cidade, vamos falar sobre essa cidade para a gente entender um pouco desses irmãos, porque não existe só existe um único, só Deus. O resto somos nós em evolução. E nenhum aqui foi fofo a vida inteira. Em todas as existências. Se hoje a gente comete coisas ainda que a gente não quer que ninguém saiba, imagina umas 5, 3, sei lá quantas atrás. Até a última. Então, cara, a gente está evoluindo. É devagar o processo. A gente tem vontade, mas é devagar. Mas tem um processo. Todos, por isso que quando a gente julga aquele irmão ali fazendo atrocidades na rua, é difícil, não estou falando que é fácil, é difícil. Mas ele também vai um dia estar aqui sentado. Ou, de uma outra forma, procurando a luz, como nós todos. E a gente pode ter sido também um desses que fez coisas horrorosas. Vocês viram aquele caso daquele garotinho, João Hélio? Vocês lembram daquele garotinho? É pesada a história, ele morrer daquela forma, muito pesada. Mas depois vem aquele acalento, aquele amparo para a mãe, né? E para uma sociedade que ficou tão chocada. Por que aconteceu aquilo com ele? Não que justifique, mas dá um conforto para a gente. Daquele garotinho que a mãe... a resposta foi, que veio a psicografia. Ele, na época dos romanos, ele era daqueles que ficavam nas bigas. E na hora, nos circos, né, nos famosos circos, ele arrastava os cristãos, quem estivesse ali dentro, para até morrer, pedaços. Então era pesado. E ele só que Deus é muito bom para a gente. A forma como aconteceu foi quando ele estava preparado. Ele tinha acabado de sair de uma casa espírita. Ele estava na evangelização. Eles tinham saído da evangelização quando aconteceu o fato. Então, assim, imagina o amparo que teve a família toda. E não tem jeito, a gente vai prestar contas, né? De uma certa forma, das nossas coisas. Mas só quando a gente estiver preparado. E ele estava muito bem. Ele mandou a mensagem para a mãe. Já não era mais criança quando ele mandou. Poucos depois, porque quando você desencarna criança, dependendo da sua evolução, você atinge, já volta ao adulto, né? Ao ser completamente consciente, rapidamente ou não, dependendo do seu preparo mesmo, da sua evolução. E ele conseguiu rapidamente voltar, foi claro, e passou rápido a mensagem, que ele estava muito bem para a mãe não sofrer por causa daquilo, que aquilo ali era um acerto de contas que ele precisava, ele pediu para passar. Ele escolheu como queria a prova. Então, nada está errado, nada. E veio até a explicação do porquê os pais eram pais deles. Porque os pais, eles ficavam lá batendo palma, ovacionando e pedindo: arrastem, 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 arrastem o perdedor. Os pais ficavam ali na torcida, não é? E eles precisavam também, de certa forma, remir tudo isso, né? E foi uma escolha. Milênios, assim, né? Tem vários fatos assim, aquele circo também que pegou fogo em Niterói. Do Gentileza. Foram pessoas que eles tinham um acerto de conta, que o grupo inteiro junto tinha um acerto de conta. E depois veio a mensagem falando que eles ficavam em circos, lá gritando. E olha só como é que é. A Boate Kiss também veio várias eu não sei, lá da... exatamente, eu vi. Soldados alemães, Então, tipo assim, é muito difícil a gente compreender, porque nós ainda temos a visão pequena das coisas. Mas tudo, ele fala o tempo todo isso no livro, João. E tudo está exatamente no lugar que deve estar. Até a coisa mais atroz que acontece, que não sejamos nós que façamos, né? Mas é aquela história assim, que não seja eu que traga o escândalo, mas o escândalo virá.
de repente, essa prova foi necessidade dele. Ele quis, ele pediu. Ninguém chegou para ele e falou assim, não, ele pediu, ele falou, eu quero, mas você, mas pode, será que você está para ver? Ele falou assim, mas eu quero, eu preciso, eu sinto, porque o espírito, quando atinge uma evolução, ele sente a necessidade de acerto, ele sente, ele fala que aquilo ali é pouco para mim, porque eu sei que eu não sou aquele corpo de carne, mas eu preciso acertar aquilo ali que eu errei, eu quero, então tem essa consciência. É muito profunda essa consciência. O problema é que às vezes a gente chega aqui e esquece, né? Esquece. Tem uma história, só para pegar esse gancho aí, de um trabalhador da Casa Espírita que ele estava engajado em todas as atividades da Casa Espírita. Ele trabalhava na mesa mediúnica, ele trabalhava na evangelização, ele dava palestra, ele ajudava a encher os copinhos d'água, ele ficava praticamente internado na Casa Espírita todos os dias da semana. E ele acabou tendo um acidente e perdeu um dedo. Acho que muita gente deve conhecer essa história aqui, né? Mas é interessante. Ele perdeu um dedo. E aí veio aquela história. Poxa vida, não é possível. Como é que pode? O sujeito, tão engajado na causa, poxa, está tranquilo aqui, ele sempre fazendo o bem, como a espiritualidade superior não protegeu, olha só, a nossa mentalidade. Né? Talvez não fosse diferente da nossa mentalidade hoje em dia. Acontece alguma coisa, você pensa, né? Como não foi proteger ele no momento de sufoco, né? No momento de perigo, será que aconteceu? É muito trabalho, aí começa aquele negócio, é muito trabalho, né? A espiritualidade também tem que estar em tudo que é lugar ao mesmo tempo, tem que estar aqui no SEJA, tem que estar na casa das pessoas, tem que estar fazendo os afazeres lá que cada um tem também, né? Não ficam só aqui ajudando a gente. Aí veio uma psicografia explicando a situação. Olha só, vamos começar desde o início. Ele era um senhor de escravos lá, ele tinha vários escravos. E quando algum escravo era pego comendo manga ou roubando alguma coisa que não era devido a ele, segundo as regras lá do senhor, ele pegava o escravo e submetia a uma pena. E o que ele mais gostava de fazer era pegar o braço do escravo e enfiar naquela moedeira, não sei o nome exato, moedeira, moenda, que você tem aquelas roldanas que ficam lá passando e moendo mesmo substâncias pesadas. Eles passavam as mãos dos escravos lá, que eram reincidentes, né? Claro que isso daí, de certa forma, naquela época, era evitado por egoísmo, porque o escravo era visto como um bem, uma propriedade, não é? Era bem móvel ser movente. Então, eles evitavam, mas tinha essa época, eles vieram até agora pedir desculpa por todas essas declarações e tudo mais, e por esses equívocos, e ele era esse senhor aí de engenho que ficava colocando o braço dos escravos naquela moenda. E, meus amigos, ele veio nessa encarnação para remir tudo isso por uma necessidade pessoal. Ele escolheu perder o braço, mas ele trabalhou tanto, que ele perdeu o dedo, né? Só que a gente esquece. E a pessoa se revolta, acha que é uma grande injustiça, por que comigo? Mas eu estou fazendo tanta coisa boa, mais isso, mais aquilo. Quem sabe, meus amigos, nós não estamos aqui, ou qualquer um de nós, ou eu pelo menos, numa moratória. Talvez a gente já esteja aí no suspiro de misericórdia, não é? E alguma coisa ou outra que acontece com a gente está sendo extremamente minimizado, ninguém pensa nisso. A gente geralmente amplia, potencializa. Agora, você tem uma outra visão, eu não sei o que poderia ter acontecido. Se eu reclamo um dia ou outro que, sei lá, a conta corrente do banco furou, eu poderia estar passando fome, poderia estar doente e não ter dinheiro para comprar remédio. Eu reclamo que eu estou com uma dor de cabeça que não passa, eu poderia simplesmente estar em coma ou à beira de um desencarne. Então, é tudo uma questão de ponto de vista. E não é aquele ponto de vista, eu vou me enganar para, sabe, dar aquela assoprada. Não. A doutrina mostra para a gente, as coisas se encaixam, não é achismo. A doutrina comprovada. Tá vendo? A gente diminui. É aquela história. Uma atitude de amor cobre uma imensidão de pecados. Se a gente escolhe um caminho certo, não tem porquê a gente se torna trabalhador e Jesus, Deus, eles contam com a gente. Quanto mais trabalhador eu for no bem, quanto mais luz eu trouxer, mais importante eu sou. Por quê? No mundo que está, do jeito que está o nosso,
os focos de luz, eles têm que ser auxiliados, têm que ser amparados, têm que sim continuar. Então, depende da gente, aonde eu vou me conectar e quem eu vou trazer para a minha vida. É só da gente, das nossas escolhas, que são diárias, são os momentos, é aquela escolha assim, que a gente acha que é a mais besta. Ah, vou ou não vou? Vou ou não vou? Ah, será que eu vou lá trabalhar? Ah, pô, mas encher copinho? Ah, vou fazer trabalho na cantina? Ah, mas não era isso que eu queria. Ah, mas não era... Gente, qualquer trabalho. Porque estando dentro da casa espírita, você está sendo amparadíssimo. Eu estava assim, ia trazer meu filho, vou trazer o Pedro de novo. Aí eu, ai meu Deus, pô, tentei achar todo mundo para deixar ele em casa. Aí o Daniel virou para mim e falou assim, ah, leva ele sim, não tem problema, não tem lugar melhor para ele estar. Eu, gente, ele é super tranquilo, ele é bonzinho, ele está lá embaixo. Sei lá com quem, meu Deus. Eu acho que ele já veio, então, esse garoto já veio para trabalhar. Eu falei, vamos embora, então. Então, assim, e a gente acha assim, ai, vou levar para lá, vou dizer que... Cara, é um lugar bom, é um lugar que está cheio de espírito de luz, trabalhando, está envolvendo. Sei lá por que ele tem que estar desde pequenininho aqui. Não sei. Ele também tem as necessidades dele, as buscas que ele veio fazer. Os auxílios, os amparos, os reparos. Eu só posso o quê? Amparar ele. Então, vamos aproveitar a casa espírita, né? Pelo menos eu estou trazendo ele para cá, não estou levando ele para lugar nenhum. As nossas crianças são espíritos antigos, né? Às vezes mais antigos do que nós mesmos. E a gente tem aquela visão de que a criança ainda está em formação. Está aqui, nessa encarnação está em formação e precisa da ajuda. Por mais que seja talvez mais evoluído do que a gente, a tendência me parece que é essa, ele precisa muito do nosso auxílio, né? As crianças em formação. Mas é um espírito antigo, entende, compreende o que a gente fala. Meus amigos, então, essa fase agora... pretérita, as cruzadas, que foi um momento bem trevoso da humanidade, né? A era das trevas, como ficou conhecida aí na história, foi narrada já por João Evangelista, né? Francisco e essa alma tão evoluída, né? João Evangelista, o grande vidente de Patmos, regredindo no tempo, teve a visão dos acontecimentos ocorridos no mundo espiritual, olha só, antes mesmo que ele nascesse, pois para o Cristo descesse à Terra, para que o Cristo descesse à Terra, era necessário que os engenheiros siderais limpassem a atmosfera do planeta, para que os atentados contra a boa nova do reino de Deus não viessem gerar alterações. Foi feita uma profilaxia cósmica, foi feita uma limpeza para toda a atmosfera do globo, estar preparada para Jesus, um Cristo, descer aqui encarnado, o que era um trabalho muito árduo, por mais que ele fosse extremamente evoluído. Cristo não é evoluído, é extremamente evoluído. Os espíritos crísticos estão um degrau acima dos evoluídos que a gente conhece, que a gente também não, a nossa ideia é muito limitada, né? Nós lemos aqui a Caminho da Luz, Exilados de Capela, e nós aprendemos o que nos falam, mas sabe-se lá mais quantas categorias tem. E o globo precisava estar realmente preparado. E foi uma época de extrema paz e harmonia, a época de encarne, da encarnação de Cristo aqui, não reencarnação, a gente tem maneira de falar de reencarnação. Jesus encarnou aqui, ele não reencarnou porque ele nunca foi antes aqui desse orbe, né? A gente estava recém entrando em provas e expiações nessa época. O Antigo Testamento, né? Pois é, talvez de alguma forma seja necessário, porque também não é por acaso. Algumas pessoas precisam ter aquele tipo de conhecimento e eles precisam estar naquele lugar e é o momento delas perceberem as coisas daquela forma, não é? Mas a tendência, e já há um bom tempo, é reconhecer Jesus Cristo como uma grande alma, Mahatma, uma grande alma. Então, já é um grande avanço, né? Quando à época eles tentavam desqualificar de todas as formas Jesus, hoje em dia já há um reconhecimento, porque é inegável. O que é inegável não tem como você deixar de reconhecer, senão você cai na descrença, né? É inegável que Jesus Cristo seja o Messias, né? Que se falava naquela época, mas não foi visto
por essa parcela de uma determinada religião ou de algumas religiões, e está tudo bem, não é? Se eles, seguindo os preceitos próprios deles, fazem o bem ao próximo e amam a Deus sobre todas as coisas, eles são mais cristãos do que muitos cristãos. Se a gente parar para pensar que muitos deles seguem a mensagem mais do que muitos cristãos, eles também são cristãos sem saber, porque ser cristão sabendo é mole, né? Aquela história, é fácil carregar Jesus no peito, agora é difícil ter peito para seguir Jesus. Seguir com Jesus no peito é fácil, ter peito para seguir Jesus é difícil. Sérgio Nóbrega falava muito isso. Fala, né? Tá, fala. Profeta. Nove. Sim, sim. É. Os fundamentalistas, eles imprimem uma outra percepção no Alcorão. Os fundamentalistas pegam a mesma palavra, mas é uma questão de hermenêutica. A palavra hermenêutica vem lá de Hermes, que é filho de Zeus com Ísis, né? E que era responsável pela depuração das informações, era um semideus, né? Das informações advindas dos outros deuses para passar ali para toda a humanidade, enfim. E esse trabalho hermenêutico de depuração de uma mensagem para transpor ali aquelas barreiras do que está escrito é contaminado pelo subjetivismo. Esse é que é o problema, né? Mas até hoje, né? Até hoje é difícil entender. Até hoje se estuda, e dependendo do que você crê, você vai interpretar. É muito pessoal. Tudo. Um texto, você pode ter 1000 interpretações. Você vê que você vai ler um livro, um vai interpretar de um jeito, porque você está cheio de ideias e formações na sua cabeça que vão te levar a isso. Então, é bem complicado, essa parte da interpretação. Mas olha só, vai. Sim. Sim. Sim, o caso do... Não, ele já não está mais, mas o Tomás Torquemada, ele ficou... Até o século passado, que 1950, foi por que aí. Ele reencarnou. Torquemada é um caso muito bacana para ser estudado, né? É uma situação triste, complicada, mas é bacana para ser estudado para compreender esse mecanismo todo. Mas é muito interessante isso. Então ele já tinha essa noção desse preparo de uma região na espiritualidade em forma de cruz, uma certa forma de cruz, na qual alguns espíritos, se eu não me engano, 2 bilhões de espíritos foram relegados para poder deixar aqui a nossa atmosfera mais saudável, né? E é claro que como o espírito emana energia, qual não seria a energia emanada desses 2 bilhões de espíritos? Atrapalharia com certeza na divulgação da mensagem que o Cristo trouxe aqui para a gente, e no próprio desenrolar das suas atividades. Agora imagine... Sem eles já foi difícil, imagina com eles. Imagina com eles. Agora imagine, ninguém para pensar, quantos amigos crísticos Jesus Cristo não tinha. Uma alma de bilhões e bilhões e bilhões de anos tem amigos de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Concordam ou não concordam? A atmosfera não tinha esse peso desses 2 bilhões de espíritos, mas tinha esse amparo de talvez bilhões de espíritos crísticos. Olha a atmosfera, crísticos. E mesmo assim era um esforço muito grande para Jesus. Isso Ramatiz trouxe no livro Sublime Peregrino, que ele fala que Jesus era como se fosse um vaso de barro, segurando uma luz que é a luz mais potente que se tem conhecimento, dentro de um vaso de barro. Era um esforço muito grande, por vezes ele até transpirava sangue. Ramatiz relata essa parte material, né? Tudo bem, talvez não seja o principal foco aí da gente analisar a vida de Jesus pelas obras e não pelo que acontecia ali na matéria com ele,
Mas é interessante a gente perceber, porque a gente começa a compreender outras coisas, né? Uma falange de anjos assomou a terra, tirando dela 2 bilhões, olha os 2 bilhões aí, 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja animalização atingia até as raias do impossível, se fôssemos contar os fatos ocorridos na comunidade que denominavam de a cruzada. Imaginem esses espíritos completamente arraigados ainda na ignorância, no mal, e é difícil a gente perceber, mas são espíritos em perfeição, a caminho da perfeição. A gente sempre via espíritos maus, espíritos nos categoria dos espíritos, espíritos maus, espíritos bons, espíritos... São espíritos em caminho de perfeição, que afinal, o fim de todos eles vai ser a perfeição. Vai ser a perfeição, e serão todos Cristos também um dia. Cada um tem o seu tempo. Agora, eles não conseguiam muitas vezes relatar o que acontecia no plano espiritual, de tão grotesco que era, né? E falando naquela questão, inclusive, de você plasmar a sua forma, muitas pessoas, quando desencarnam, estão tão presas ainda a pensamentos e sentimentos animalescos que elas projetam e plasmam o seu perispírito como animais. Talvez seja nesse livro, eu não me lembro se foi nesse livro, não foi nesse livro não, foi Nas Fronteiras da Loucura, Nas Fronteiras da Loucura. Muito interessante também, porque ele relata um caso de um determinado espírito. Aqui fala também da forma dele, vou procurar. Fala. Aqui fala, ele tem até um termo específico para trabalhar com isso, tipo animoplastia, mano. Tem um termo específico para trabalhar com isso. Estava numa operação de resgate lá, um determinado mentor, e aquela velha história, né? Quem já participou da mesa mediúnica, ou já ouviu falar de mesa mediúnica, sabe como é que funciona. Está aquele espírito lá revoltado, e está um outro que está sofrendo, não está sabendo por que está sofrendo, por que acontece isso comigo, que não sei o quê. E aí o espírito lá superior, a espiritualidade, fala, meu amigo, deixa eu te explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, eu vou trazer aqui algumas pessoas para você compreender esse seu sofrimento e ver se a gente consegue corrigir algumas coisas para a sua vida descambar para um outro lado, né? Vamos lá, mais uma tentativa. E aí trouxeram um chimpanzé. Aí ele falou, o que é isso? O que esse chimpanzé tem a ver com essa história? Eu não quero saber de conversa, o que um animal tem a ver com isso? Ele falou, um animal não. Aí ele começou a irradiar boas energias ali para aquela figura animalesca, começou a tomar forma. Era um indivíduo, né? Um espírito, não era um animal, era um espírito hominal, que pelos seus pensamentos e a sua raiva, ele plasmava a forma de um animal. Esse daqui foi a pessoa que você prejudicou. Aí tem uma história muito bacana, não vou contar aqui porque não dá tempo, que você prejudicou lá naquela época, seguidas vezes, e você comprometido em resgatar esse débito, você, pelo contrário, conseguia piorar essa situação, foi deixando ele cada vez mais grotesco em seus sentimentos, e é claro que a cobrança sempre vem, gente, a cobrança sempre vem. E agora é o momento final da gente terminar com essa história. Não, chegou no limite. É por isso que você está passando por isso. Você consegue compreender? Aí ele começou a compreender e o resgate foi feito lá, né? Interessante isso. Imagina o que não tinha lá. Licantropia, isso mesmo. Qualquer animal. Exatamente. Era essa terminologia que eu estava tentando lembrar, não consegui. Eu ia tocar nesse assunto agora, mas bom, pode ir. O Lar Frei Luiz, que eles tiram fotos de entidades ainda, não é, presas a esses sentimentos ainda baixos, que tomam formas animalescas. Inclusive numa palestra que foi proferida por um médium lá do Frei Luiz, que ele é médico, e veio aqui, Paulo Feitosa, Frutoso. Numa das palestras dele, ele mostra uma foto. Foi autorizado mostrar essa foto do espírito que estava com essa feição animalesca. Eu, sinceramente, não queria ter visto, mas a curiosidade foi maior, acabei vendo, e eu sempre que falo desse assunto lembro dessa foto. Mas é isso que acontece, gente. A ideia é essa. Imagina o que não estava acontecendo lá na espiritualidade, nesse lugar que também foi preparado, e tudo por uma questão de misericórdia. Misericórdia para com eles também. Porque, vejam bem, meus amigos, eles não estavam sendo presos e sendo injustiçados, ou eles não estavam sofrendo nenhuma punição. Isso aconteceu para que eles não piorassem os seus débitos. Sim. Ele não estava sofrendo aqui uma punição, o espírito, ou essa falange de 2 bilhões de espíritos não estavam sendo punidos, eles estavam sendo preservados. Olha como o ponto de vista muda totalmente a questão, não é?
Muito bem, assim chamavam a cruzada, porque a sua planta era em forma de cruz, que se quebrava nas suas 4 hastes. Cruzes que se quebram nas suas 4 hastes. O que isso lembra para a gente? Pois é. Tudo bem que a gente tem até uma outra origem oriental da suástica, com Shiva e tudo mais, mas aqui nesse contexto, exatamente, né? Diz muito essa imagem. Sendo que em cada uma delas foi criado um reino, cada qual comandado por um príncipe e um imediato. Olha a estrutura, entre aspas, social. Eles eram inteligentíssimos. Inteligentíssimos. Eles ordenavam toda uma sociedade. Embora eles estivessem afastados, aprisionados ali, eles conseguiram organizar todo onde eles estavam vivendo, quem mandava, quem comandava, quem obedecia, o que tinha que acontecer. Eles conseguiam viver de uma forma organizada, ordeira. Espíritos antigos que sabiam o valor da organização concentrada num objetivo, só que não era um objetivo nobre. Mas a lógica é a mesma, eles conhecem essa lógica, eles compreendem manipulação de fluidos, eles compreendem tecnologias que nós não temos a mínima ideia, e zombam dos encarnados, como eles são cegos e como ainda são ignorantes. E como nos manipulam o tempo todo, facilmente. A todo momento nós sofremos influências, o que vai depender de qual influência você vai ser guiado, né? Do teu teor do pensamento, dos seus sentimentos. Cada qual comandado por um príncipe imediato, eles mesmos se organizavam por haver no meio daquela multidão seres de alta envergadura intelectual. Aquela velha história das 2 asas, é a asa moral e a asa intelectual. Muitas vezes a asa intelectual cresce absurdamente, vira uma asa hipertrofiada, e a asa moral sequer existe, não é? Os capelenses, que não conseguiram. Eles estavam super evoluídos, mas nessa parte moral ainda faltava. Então, o que aconteceu? Eles não conseguiram caminhar junto com a sociedade, junto com o planeta. Vem para cá para trabalhar essa parte moral, para trabalhar a saudade, a dor, a falta e tantas outras coisas, para que eles possam, como Deus sempre faz para a gente evoluir. E aonde faltava para eles a parte moral. Grandes magos trabalham com as energias. No mundo espiritual, a energia é tudo. Quem viu aqui os mensageiros, se não me engano foi em Os Mensageiros, eu posso estar enganado, mas foi no livro de André Luiz com Chico Xavier, que você tem ali castelos que são construídos e armas, fruto de manipulação de energia. No plano espiritual é a energia que comanda, é uma outra espécie, entre aspas, de matéria, entre aspas, né? Aqui no nosso mundo material, a matéria que comanda, que constrói armas, que machuca lá, é a própria energia. Quem consegue manipular a energia tem muito poder, chamados de magos, desenhistas, habilidosos artistas consagrados, dados à lavoura, à pecuária, ou seja, todos os ramos do conhecimento. Em todos os ramos do conhecimento, gênios. Só. Eu não vi esse, nunca li. Magos e Feitos, do Robson Pinheiro. Muito interessante. Eu gosto dos livros dele. Acho que Tambores de Angola também é do Robson Pinheiro, muito interessante. Medicina da Alma também, se não me engano, é Robson Pinheiro com Joseph Kleber, né? Muito interessante. Vou ver esse livro também. Os habitantes da cruzada esperavam, no passar dos séculos, o cumprimento da profecia que após 1000 anos seriam soltos. Não desconheciam eles o futuro que lhes estava reservado. Eles têm plena ciência do futuro, né? Eles têm plena ciência do futuro, eles têm plena ciência do porvir. Eles sabiam que ficariam ali aprisionados por 1000 anos. É que o tempo na erraticidade, no plano espiritual, não é o mesmo tempo nosso. Né? Não é o mesmo tempo nosso. Então, 1000 anos para a gente é muito tempo, né? Uma encarnação, a maioria não chega a 100, 1000 são 10 vezes isso, né? Agora, você imagina que na erraticidade não chega a tudo isso. Seria quase, mal comparando, que uma encarnação nossa. Ficaram lá uma encarnação nossa, na nossa percepção de tempo, que tempo e espaço é extremamente relativo, né? O cumprimento da profecia que após 1000 anos seriam soltos. Não desconheciam eles o futuro que lhes estava reservado e para isso se encontraram naquele preparo coletivo, assim como a terra estava sendo preparada para suportar-lhes a maléfica ação. O que vocês acham que veio depois desses 1000 anos
dessa época aí, da vinda de Cristo. Exatamente o início da Idade Média com o início das cruzadas. E vejam que deturpação, a gente falando sobre hermenêutica, tudo pautado e mal interpretado nas palavras da Boa Nova, né? Numa falsa e má interpretação tendenciosa a atender interesses pessoais e não o verdadeiro sentido. O verdadeiro sentido que Jesus trouxe é extremamente simples. Ele não pediu nada demais, ele falou: amem a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como você. Acabou. Isso encerra tudo. Aí o indivíduo acha que não, que tem que ter patrimônio, que tem que ter aquele ouro para poder ostentar um diferencial perante os mortais. Não, se é a igreja de Cristo precisa estar em destaque, não é? Porque é a palavra do mestre. Aí você começa a ter essas falsas associações tendenciosas que partem do intelecto humano ainda também, principalmente nessa época, por trabalhar, não é? Se hoje há muito que se trabalhar, se hoje, até hoje se prega que prosperidade é você ter 2 carros e 5 apartamentos, e as pessoas dão testemunhos de que elas são prósperas porque têm um patrimônio invejável, e é esse o caminho que se deve seguir, é por isso que estamos aqui, por conta disso ou por conta daquilo, sem crítica, pelo amor de Deus, sem crítica, só uma questão da gente compreender esse dado histórico. Se ainda hoje há resquícios disso, né, de que a felicidade aqui se ampara na matéria, não que tenha problema nenhum na matéria, a matéria é ótima, a gente vive da matéria, se não fosse a matéria nós morreríamos de fome, estaríamos com frio, o conforto, ele advém também do nosso esforço pessoal nesse mundo de matéria, de provas e expiações, não que tenha nenhum problema do sujeito ser rico, milionário ou bilionário, não há nenhum problema nisso, o problema é a ideia central dele ser essa. A ideia central ser essa que é o grande problema, não é? Porque a partir do momento que você olha para a matéria e o teu foco é a matéria, o que a Tati falou que acontece no teu momento de desencarne, né? Sim. Preferiu continuar com aquela pompa e circunstância que ele tinha ali ao desencarnar também, muitas pessoas que seguiam ele, assim como Torquemada, né? Assim como Torquemada, que bajulavam. Aqui, Deus em sua misericórdia se serviria deles em benefício deles mesmos, eles estavam sendo ali agraciados com esse isolamento para não piorarem os seus débitos, né? Em algumas etapas educativas, pois que, como filhos do Todo-Poderoso, não se encontravam perdidos e condenados eternamente. O tempo e a dor os fariam amadurecer sob o calor das provações. Nenhuma provação é eterna, né? Não faria sentido você imaginar uma provação eterna. E não faria sentido a gente imaginar ainda hoje um Deus vingativo. Isso está acontecendo porque eu fiz aquilo. Então, olha só, é causa e efeito. Causa e efeito é associada à vingança, e não tem nada a ver com vingança. Causa e efeito tem a ver com libertação. A sua libertação das suas... A palavra mais adequada não é neurose, né? Mas com esses resquícios de culpa que você trabalha ao longo de séculos ou milênios, né? Você pede aquela prova, aquela expiação. Às vezes você é compelido para o seu próprio bem, mas Deus é misericordioso e nunca se ouve notícia de uma prova maior do que a capacidade do indivíduo suportar. Nunca na história da humanidade houve notícia desse tipo. Pelo contrário, às vezes a pessoa escolhe, aí tem o livre-arbítrio, não prosseguir naquela prova e abrevia de uma forma ou de outra, enfim, e depois vem até se arrepender inevitavelmente, mas não que lhe faltaram forças ou suporte. É aquela velha história clichê, né? Deus não dá fardos pesados para ombros fracos. É na exata medida. A espiritualidade trabalha com a perfeição, é com a exata medida. Nós não trabalhamos com a perfeição. A espiritualidade, o plano superior, trabalha com a perfeição. Então, se você está passando por aquilo, é porque era para passar por aquilo, e talvez fosse para passar por algo muito pior, mas é que Deus é misericordioso. Uma vez, Chico foi perguntar para Emmanuel, mas por que isso? Cadê a justiça de Deus? Puxa vida, eu peço a justiça de Deus. Aí Emmanuel falou, olha, não peça a justiça de Deus, não peça justiça, peça misericórdia, porque se fosse para ter justiça, a situação ia estar bem pior. Justiça naquela visão
vingativa da justiça ainda, né, que nós tínhamos. Essa palavra justiça é extremamente ampla, mas nessa visão vingativa, Deus não é vingativo. Tá? O solo da cidade era de matéria viscosa, dessa cidade lá, da Acruzada, né? O que lhes dificultava os movimentos, porém, com o passar do tempo, desenvolveram como só aconteceram na Terra. Desenvolveram aquela cidade como eles tinham a ideia das cidades terrenas. E é bacana a gente imaginar isso e fazer um contraste com o umbral. O umbral não é lamacento, pelo que a gente vê nos filmes e nos relatos dos livros, é lamacento, o trajeto pelo umbral não é dificultoso, com lama, tudo aquilo são formas de pensamento. A pessoa ou as pessoas, os espíritos que chegam lá plasmam pelo teor dos seus pensamentos. É a mesma coisa aqui. Projetando para cá, a ideia é a mesma. A questão é que lá nós tínhamos espíritos extremamente antigos e inteligentes que eles conseguiam manipular isso e transformar toda aquela podridão em uma construção, a semelhança do que nós vimos aqui, né? Perfeito. Elementos solidificaram as ruas e deram uma expressão mais confortável às mesmas, né? Eles conseguiram trabalhar com aquela plasmando um ambiente um pouco mais confortável. A pouca água que dispunham tinham em sua composição substâncias eletroquímicas que os mantinham alimentados. O alimento era pela energia. Renovando-lhes as energias. Os vícios ali desenvolvidos foram incontáveis, a falta de pudor sem limites, o sexo em desalinho tomava proporções assustadoras, envolvendo todos os habitantes. A sofisticação da brutalidade e da prepotência era a condição maior dos dragões que tinham nas mãos o domínio e o comando daqueles espíritos. Um outro livro do Robson Pinheiro, Os Dragões, né? Também interessante, mas é bom ter uma boa tranquilidade para ler esse tipo de literatura, porque senão você vai ler isso daí, pode te impressionar. É bom deixar um pouco mais... Eu sempre jogo para frente, eu leio mais partes. O que eu acho interessante da gente entender o que está acontecendo ali, tudo isso que ele está passando, são cidades astrais. Essa foi muito importante, que foi uma época que esses espíritos foram retirados daqui para que houvesse todo esse processo que a gente passou. Oi? Totalmente. Ela foi, apesar... Não foram eles que criaram isso. Eles foram exilados para lá, pela espiritualidade superior. E essa cidade, ela era localizada na linha do Equador, né? Para que ela pegasse raios solares. E esses raios solares pudessem amenizar a energia pesada que emanava daqueles irmãos. Exato. Para você ver com o poder do sol, né? A gente tem mas, ó, tem bastante já sendo retirado que já não mais nasce aqui. Além dessa cidade, tem outras também, que, como ele falou, o umbral é uma forma de pensamento. Essa cidade também era a mesma coisa, plasmada pela espiritualidade superior. Para retirar o que aconteceu lá, foi por eles, esses irmãos que estavam lá, que se compraziam nesse tipo de situação, né, que tudo isso que ele falou, eles eram conectados a isso, então viviam intensamente isso. Também no livro da Ivone, Memórias de Suicida, tem o Vale dos Suicidas, que também é um outro local de forma pensamento, que é onde se liga e se conecta aqueles irmãos, né, sofredores que tiraram as suas vidas. Acho que sexo e obsessão também, se fala um pouco disso. Fala, sexo e obsessão. E outra coisa também, ao mesmo tempo também tem as cidades astrais super elevadas, que estão também aonde a gente se conecta, que também são exemplos, Nosso Lar, Alvorada Nova e tantos outros. O interessante é que esses irmãos ficaram presos ali, né, tanto tempo, mas que quando eles reencarnam, quando ele fala, ficam presos 1000 anos, depois eles começam a vir para a Terra. E é a época que acontece tudo isso que o Daniel está falando, as cruzadas, a Inquisição. E quem é que passa pela cruzada e pela Inquisição? São esses irmãos. Então ali eles estão sofrendo, eles planejaram. Eles planejam tudo, lendo, vocês vão ver. Eles planejam essa vinda deles para cá. E aí eles querem vir para cá para destruir, tocar fogo em tudo. Só que são eles mesmos que passam por isso. Mas aí é difícil a gente falar, porque a gente não sabe.
O que eu tô falando aqui é de uma coisa que a gente já sabe, que já veio a mensagem da espiritualidade falando que aquela galera toda que estava passando por aquilo tudo ali, eram pessoas que necessitavam daquilo ali. Não dá pra gente olhar para um irmão que está ali, pode ser um missionário, a gente não sabe ali, tá ali nasce ali naquela lugar que a gente pode ver pesado e não ser nada assim. Então, a gente não sabe. Então, vamos falar aqui do que a gente leu e que a gente que tem o amparo da espiritualidade dizendo para a gente o que se passou ali. Então, toda essa parte pesada da história, todos os irmãos que sofreram muito ali naqueles momentos, foram irmãos que estavam ali, se compraziam no mal também. Né? Exatamente. Exato, exatamente. E esses príncipes que ele falou, eles reencarnam aqui e eles conseguem assumir essas posições também famosas, né, de comando, que eu acho que é o próximo slide. Olha só, somente as cruzadas, contanto do grito estentórico de Pedro, o eremita e o Papa, na realidade o governo Sérgio IV, no ano de 1009, olha só, exatamente, ou praticamente 1000 anos depois, para que analisemos melhor as profecias. Olha o que diz o Apocalipse. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Essa ideia, a alegoria de Satanás, como aquela alegoria do que não é muito bom, né? Do que não está muito bem ainda trabalhado dentro da gente e faz com que nós permaneçamos aí nesse erro, permaneçamos no erro. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. A gente já sabia que eram 2 bilhões, né? E realmente 2 bilhões é um número muito expressivo, bem expressivo. Então, meus amigos, eu acho que dá para a gente, já buscando aí a finalização da aula de hoje, por conta do horário, para a gente seguir por conta da palestra também. Na próxima aula a gente até dá continuidade, é um tema interessante, é um tema que a gente não precisa também ficar se fixando muito, é bom para compreender, não é? É bom a gente histórico fixar também, para a gente saber como aconteceu e o que se passou na nossa... É bom a gente saber. No nosso planeta, não só na parte física, né, mas na espiritual, que aí a gente começa a compreender e ver que não tem erro, que não foi assim só dor. Aquela dor era aprendizado, era uma necessidade. Contextualizar espiritualmente o que acontecia aqui. Agora, não para a gente fixar nisso, né? A gente tem que se fixar nas ideias boas. Quem faz? Alguém quer fazer a prece, mano? Alguém quer fazer a prece? Prece? Então vamos lá. Pai amado, Jesus nosso mestre, querida Joana, espíritos, mentores da nossa Casa de Luz, estamos aqui mais uma vez reunidos para agradecer essa nossa reflexão de hoje, a presença de todos os amigos que tanto contribuem aqui para as nossas reflexões. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos todos aqui em aprendizado, em evolução. Que nós consigamos levar um pouco da mensagem desta grande alma que foi Francisco de Assis para os nossos lares, para o nosso dia a dia e assim contagiando a nossa sociedade, para que em algum dia nós sejamos apenas paz nesse nosso lindo planeta. Muito obrigado, graças a Deus.